Oi, gente, boa tarde, vocês estão bem? Eu estava aqui pensando em algumas circunstâncias que normalmente nós passamos. Lógico, a gente passa por dificuldades e desafios todo o tempo, e muitas vezes esses desafios fazem a gente pensar: o que eu estou fazendo de errado? Caramba, onde foi que eu errei? Onde foi que eu pisei na bola? Mas eu tenho uma sugestão para vocês. Vamos mudar esse pensamento? A caminhada com Deus, muitas vezes, ela vem recheada de muitas surpresas e muitas vezes momentos de desafios que nos fazem parar e refletir para que a gente possa colocar a nossa fé em prática, exercitar. Paulo vai dizer que nós exercitamos a nossa salvação, que dirá a nossa fé, não é verdade? E eu estava aqui pensando quando Moisés estava ali de frente com o mar fechado. Ele correu com os israelitas depois da libertação, entre aspas, do povo. E aí, de repente, ele está ali no mar e ele começa a pensar. E assim como eu e você, diante de tantas dificuldades, a gente para pensar: e agora, Senhor? Eu não tenho mais saída, o que eu faço? Aí, olha só que texto interessante. Então, o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Marchar para onde, Senhor? Será que a gente não faz essas perguntas também? Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem no meio do mar em terra seca. Isso quer dizer, sem molhar os pezinhos. Quantas são as vezes que nós temos essa vara nas mãos e esse cajado para abrir o mar e a gente pensa: como eu vou fazer isso? Pois bem, gente, como eu falei, a caminhada com Deus é uma caminhada cheia de desafios e muitas vezes com muitas surpresas. A resposta sempre será Deus. A resposta e a saída sempre virá de Deus. E naquela situação em que a gente menos espera. Muitas vezes, a nossa ansiedade faz com que os nossos olhos fiquem nublados e a gente não enxergue as saídas. Às vezes a resposta está na ponta do nosso nariz, está bem assim na nossa cara. Mas ali a ânsia de querer que tudo aconteça do nosso jeito, da nossa forma, faz com que muitas vezes nós tomemos direções ou decisões erradas. E aí nós nos afastamos de vez mesmo, saímos do curso daquilo que Deus quer com que nós venhamos muitas vezes a aprender, ou até mesmo cruzar caminhos de pessoas que precisam da nossa presença, que precisam ali da nossa palavra, da nossa direção, muitas vezes sem a gente falar nada, apenas para que eles possam observar o que está acontecendo de uma forma sutil ou de uma forma profunda. Gente, o trabalhar de Deus é fantástico, que Ele não só nos habilita a exercitar essa fé, mas também sermos o quê? Muitas vezes inspiração para outras pessoas. Hoje, talvez, eu não tenha esse cajado nas mãos. Eu não sei qual é o tipo de problemática, de ansiedade, qual é o tipo de problema que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza: para de sofrer por antecedência, tá? Deus tem o controle de todas as coisas nas mãos dele, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não veja a luz no final do túnel. Nós precisamos confiar. Lá no Salmo 139, diz que o Senhor conhece todos os nossos dias. O salmista ou os salmistas vão dizer que clamou ao Senhor e ele respondeu. Que o Senhor socorre o aflito, que o Senhor nunca deixou um justo sem resposta, que Ele nunca deixou você mendigar o pão. Olha quantas respostas nós temos ali. Olha para a sua história, não para você olhar para trás e dizer uau, não, uau, o Senhor me trouxe até aqui. Eu tenho muitas experiências com Deus. Mas eu não sou referência para nada porque eu erro e muito. Mas eu tenho na minha trajetória as experiências que me fazem olhar para o Senhor e saber, eu sei que a resposta está nas mãos dele. E que na hora certa ele vai trazer a abertura desse mar, eu vou passar por terra seca e mesmo que eu tenha que molhar o pezinho um pouquinho, não tem problema não. O importante é que na hora certa ele vai abrir o mar. Só que a nossa ansiedade faz com que a gente fique, ó vida, ó azar. Não,
Hoje eu te convido, segunda-feira, 26 de janeiro, confie a sua semana no Senhor. Você está buscando uma porta de emprego? Continue mandando os currículos. Tenha certeza, alguém vai te ligar, alguém vai se lembrar de você. Você está passando por uma situação de doença, tenha certeza que Ele será a cura. Ele é o alívio, Ele é o refrigério. Há sempre o bálsamo em Gileade. Se você está passando por dificuldades dentro da sua família, com filhos, com casamento, tenha certeza, o Senhor é a nossa restauração. Se nada acontecer, Ele vai nos resgatar e nos ensinar algo diante daquela situação. Se o Senhor não fizer, acredite, Ele continua sendo Deus e Ele não vai falhar. Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Então não vai ser agora. Então, tenha certeza, o mar vai se abrir. E se ele não abrir, você vai andar por cima dessas águas e você vai atravessar. Não faça como Pedro, que quando Jesus chamou ele para andar sobre o mar, isso é um insight completamente fora de contexto, mas totalmente que nós podemos ligar nessa fala, nessa reflexão. Continua olhando para Jesus para você não afundar, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer você atravessar esse mar e vai chegar do outro lado e você vai cantar o cântico da vitória e muita gente vai celebrar com você. É isso aí, boa semana, que Deus nos abençoe.